Vejam que, pelos critérios morais, o nascimento de Jesus é uma imoralidade total. Pelos critérios morais, o nascimento de Jesus é total imoralidade. Quem já leu o meu livro Sem Barganhas com Deus, que está aqui, tem um capítulo nesse livro sobre isso, totalmente sobre isso. Eu gostaria muito que vocês lessem, porque ele é um livro disruptivo e que acaba com essa palhaçada e nos mostra que o evangelho não é moral, o evangelho é ético. É ético. Não tem nada a ver com teologia moral de causa e efeito, ele é ético. E se a gente fosse aplicar as morais nos personagens da Bíblia, todos eles estavam ferrados. Inclusive Maria e José. Em nome da moral, Maria tinha que dizer: não, desculpa, Senhor, deixa eu casar, deixa a gente regularizar a situação. Depois que estiver tudo regularizado, eu vou convencer José, já casado comigo, a gente dormindo na mesma cama, a não me possuir, e aí o Senhor pode vir e inseminar-me com o Espírito Santo para nascer o Salvador do mundo, mas a gente tem que obedecer primeiro a moral. E com base na moral e na lei de Moisés, a moral é humana, a lei era de Moisés. A lei muda também, porque a lei é dada para uma determinada geração. As gerações vão crescendo nas suas percepções e também nas suas necessidades financeiras, econômicas, na estrutura, vão saindo do princípio tribalesco para a construção de cidades, de urbanidades. A lei tem que aumentar para incluir as novas condições da realidade. E a moral é apenas uma média ponderada da sociedade. A moral muda de geração em geração. Eu cresci em Manaus com a moral do século XIX, que era a moral do meu bisavô, a moral do meu avô, das minhas avós, a moral dos meus tios e dos meus pais. Eles eram filhos do século XIX do ponto de vista moral. Eu nasci nos anos 50, já comecei a olhar a moral do século XX. E eu já fui crescendo nela, na moral do século XX. Conhecia e sobre mim praticavam os rigores da moral do século XIX. Eu, todavia, enxergava com os olhos do século XX. Quando eu cheguei aos anos 60, aí a minha cabeça mudou toda, porque aquela geração mudou inteira. E as morais foram todas sendo transformadas ou transtornadas ou mudadas, como você queira definir. E eu segui a moral da minha geração. Depois alterou-se de novo nos anos 80, cada década ela muda. E depois dos anos 2000 para cá, a alteração ganhou velocidades impensáveis, inimagináveis, e tem a ver também com as novas tecnologias, com a engenharia genética. Ninguém precisa mais casar um homem com uma mulher para nascer uma criança. Crianças podem nascer até de homens com homens, de mulheres com mulheres, bancos de sêmen, engenharia genética, pode alterar o que você quiser, pode fazer cada vez mais, e tudo que o homem pode fazer, ele faz. Desde o Jardim do Éden, quando ele viu que dava para alcançar do fruto, que ele tinha dente para mastigar, esôfago para engolir, estômago que fizeram ao Bill Clinton. Por que que o senhor pegou a Mônica Lewinsky? Tanta mulher bonita para todo lado, o senhor casado com uma mulher culta, interessante, porque o senhor foi pegar a estagiária, que nem era essas coisas. Vocês lembram da resposta dele? Uma das respostas mais sinceras que eu já ouvi na vida. Ele falou: simplesmente porque eu podia. Simplesmente porque eu podia. Não tinha ninguém vendo, ela estava lá, ela queria, ela estava totalmente disponível, ela se oferecia.
Ela sugeria coisas, brincadeiras, e eu podia. Eu era presidente dos Estados Unidos, homem da Casa Branca, as portas fechadas, ninguém entrava naquela sala se eu não deixasse. Eu podia. E assim são os humanos. Os humanos não deixam de fazer o que podem, infelizmente. Quando eles olham, quando nós olhamos e vemos que a gente pode algo, a gente até resiste um tempo. Mas chega uma hora em que a pessoa não resiste mais e diz: ora, eu posso, então que eu tenha, porque eu posso. E essa é a calamidade humana para todo lado, porque eu posso, então que eu tenha. Essa é a tragédia. As pessoas vão fazendo apenas aquilo que elas são obrigadas a fazer, por lei. Do contrário, elas serão punidas. E olhe lá, porque se for um apelo à consciência, cada vez menos gente se curva, se dobra, pondera e cede às certezas profundas que vêm do interior e da consciência. Foi isso que Paulo disse em Romanos, no capítulo 2, você lê aí, do verso 14, 15, 16, 17 para frente, quando ele diz que vai chegar aquele dia em que os judeus que sabiam a lei serão julgados conforme a lei, que eles sabiam, e transgrediam de caso pensado, na hipocrisia, achando que Deus não via. Por outro lado, Paulo diz que muitos que estavam nos lugares mais distantes do planeta, que nunca tinham sabido de nada nem ouvido nada, que não sabem coisa alguma, mas que seguem a lei da consciência, a lei do coração. Quando eles erram, eles ficam tristes, eles se repreendem. Quando eles acertam, o coração deles melhora e eles querem se fortalecer na prática do bem. Paulo diz: ora, esse pessoal não sabe nada de coisa alguma, nem de religião, nem do nome do Deus de Israel, jamais. Nem o nome de Jesus. No entanto, naquele dia, o Senhor vai abrir os segredos dos corações dos homens. E ele repete outra vez, Paulo usa essa expressão mais de uma vez, no dia em que Deus abrir os segredos dos corações dos homens. E ao falar de segredos, ele não está falando de coisas horrorosas que vão aparecer. Isso aí é óbvio. O horroroso na vida do fariseu hipócrita é óbvio. Qualquer um que tem discernimento vê que a hipocrisia está na cara dos hipócritas. Assim como a perversidade está na cara dos perversos. Assim como a maldade está nas práticas do mal. Assim como a inveja está nos atos do invejoso. Assim como a arrogância dos arrogantes e dos cobiçosos e dos ávaros. Pelos seus frutos, Jesus disse, os conhecereis. Agora, quando Paulo diz, naquele dia vocês vão conhecer os segredos do coração dos homens, do que ele está falando? Ele está falando do nosso olhar religioso, pedrado, cheio de juízo fixo, que determina a maldade dos outros só porque o cara não aprendeu o que eu aprendi, não nasceu na minha cultura, não cresceu na minha congregação, não fala a minha língua, não chama Deus pelo mesmo nome que eu. Então a gente julga e o coloca no inferno, e Paulo diz, vai chegar a hora em que quem tem passaporte para o inferno és tu. E esses que não sabiam de nada, quando o coração deles for aberto, vocês vão encontrar Josés, Marias, seres lindos, bonitos, que desconheciam leis, que não se guiavam por morais fixas nem geracionais, que praticavam a melhor bondade do seu coração, a melhor justiça, que buscavam a verdade dentro de si, no íntimo, que olhavam para os céus, mesmo sem saber o nome de quem deveriam invocar, e pediam a luz
Eu quero luz. Eu quero ver. Eu quero enxergar. Me ajuda a não cometer o mal contra o meu próximo. Eu não quero ser um ente de vingança, eu quero ser um ente de paz. Esse indivíduo com igreja, sem igreja, com cristianismo, sem cristianismo, com informação, sem informação, é de Deus. Como o apóstolo João cresceu e aprendeu, a ponto de dizer na primeira epístola dele, todo aquele que ama é de Deus, é nascido de Deus e vem de Deus. Saiba o nome de Deus ou não. Se ele é assim, ele é de Deus. Ele tem todos os traços da paternidade divina. Ele é a cara do Pai Celeste. A cara. Agora, quem ama, não ama, quem é da mentira, quem pratica a injustiça, quem falsifica a verdade, os dominadores e déspotas do próximo, podem andar de joelhos, esses nunca viram a Deus, não nasceram de Deus, não conhecem a Deus. Deus é apenas um palavrão nessa boca nojenta de Dagão de Komodo, desses caras bacteriologicamente falando mortais, onde eles lambem, eles matam, de tão venenosos que são.